Olá a todos, meu nome é Henrique Aragustuco, sou doutorando em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo e hoje vou apresentar a minha pesquisa de doutorado. O nome do trabalho é Produção de Sentidos e Ações Políticas Conservadoras contra a Ideologia de Gênero no Brasil. Como disse antes, é uma pesquisa de doutorado em Psicologia Social, onde eu trabalho com elementos da psicologia política. O objetivo é compreender as relações entre o processo de produção de sentidos e a construção de ações políticas de ativistas e grupos conservadores a partir do discurso de luta contra a ideologia de gênero no Brasil. E eu trabalho com perguntas como: quais são os grupos e as redes de ativismo conservador que mobilizam esse discurso de luta contra a ideologia de gênero no Brasil? Quais são os sentidos atribuídos a esta luta e quais são as narrativas dos ativistas e desses grupos conservadores? E como determinados sentidos potencializam a ação política conservadora e, inversamente, como a luta política contra a ideologia de gênero configura o processo de produção de sentidos e a construção de realidades sociais. Pensando um pouco sobre a direção epistêmica ou o direcionamento da minha pesquisa, eh, eu parto do princípio básico que a ideologia de gênero é um discurso político cristão conservador que busca deslegitimar as demandas feministas LGBTs na esfera pública e na arena de políticas públicas. Então, houve diversos avanços em relação às temáticas de gênero e sexualidade nos últimos anos, e esse discurso vem como uma reação a esses avanços. Existem hoje uma série de estudos que se centram no objeto da ideologia de gênero a partir de um enfoque que eu considero crítico-analítico. Então, seria de crítica ao uso desse termo na arena política. Esses estudos eles se utilizam principalmente de abordagens feministas e pós-estruturalistas e fazem uma importante crítica ao uso desse termo na esfera pública. No entanto, ainda existem poucos estudos que se estruturam no enfoque que eu chamaria de imersivo interpretativo, de compreensão mais aprofundada dos sentidos e das motivações expressas por esses grupos conservadores, assim como foi realizado por outros estudos que trabalham com grupos de direita. Então, o foco não seria apenas criticar esse termo e seu uso na esfera pública, mas entender também as motivações dos atores que o mobilizam nas disputas políticas. Eu considero que a psicologia política traz importantes contribuições teóricas para a interpretação do processo intersubjetivo sentido, sujeito e ação que constitui a ação política. Em termos de teóricos metodológicos, a pesquisa se articula em dois núcleos. Primeiro, os debates sobre narrativas e produção de sentidos, levantando principalmente a literatura sobre psicologia narrativa e narrativas políticas. E segundo, o debate sobre etnografia. E aí trabalhando com os referenciais da etnografia política, da etnografia da internet e da etnografia multissituada. Basicamente, trabalho com procedimentos como o levantamento de material virtual, a realização de trabalho de campo e a condução de entrevistas. Em relação aos resultados parciais, já foi realizado um mapeamento da rede de ativismo antigênero no Brasil, sobretudo a partir de documentos da internet, e vem sendo construído um arquivo de vídeos no YouTube que utilizam esse termo ideologia de gênero. É possível lançar também algumas reflexões parciais do estudo. Primeiramente, em confluência com a literatura, é evidenciada uma percepção comum de uma ameaça existencial. A ideologia de gênero ameaçaria a existência desses atores conservadores e essa ameaça mobilizaria eles a atuar na esfera pública. Existe algo que não é tão enfatizado nos estudos já publicados, que é perceber que esses atores se organizam em uma rede que é múltipla e que carrega sentidos polissêmicos. Então, apesar de existirem sentidos comuns do discurso da ideologia de gênero, também existem divergências e não se trata de um discurso monolítico, mas é um discurso que possui diversas formas de expressão, dependendo dos atores que a expressam e dos contextos. Outro elemento é a questão da alteridade das relações de poder e dos conflitos políticos. Enquanto pesquisador, considero que o discurso da ideologia de gênero ele reforça relações desiguais de poder e ele ataca demandas históricas dos movimentos feministas LGBTs. No entanto, essa ação política
ela é fundada numa determinada percepção da realidade. Considero que a imersão nesse outro pode trazer reflexões importantes para a gente pensar sobre as diferentes formas como os grupos políticos constroem a realidade e como essa realidade mobiliza eles para a ação política. Por outro lado, esse debate da alteridade, então, nos leva ao debate sobre o dialogismo. Então, é pensar como que os atores eles se constroem a partir de relações com outros atores e como que essas relações elas podem se converter em relações de diálogo e de construção de sentidos comuns. No entanto, apesar dessa imersão no mundo conservador também ter um intuito de compreensão melhor desse mundo para a produção de diálogos, existe também limites éticos e políticos dessa perspectiva. Creio que ao longo da pesquisa, tais debates poderão ser melhor trabalhados e será possível trazer um mapa mais completo sobre as redes de ativismo que carregam esse termo de ideologia de gênero, os sentidos que esses atores vêm mobilizando na esfera pública e como que esses sentidos mobilizam a ação política desses atores e como é possível pensar em formas de diálogo e de transformação desse discurso que favoreçam a superação de relações desiguais de poder e a resolução dos conflitos normativos e políticos que vivemos atualmente no Brasil e na América Latina. Aqui estão as referências da pesquisa. Muito obrigado. Como eu disse antes, a pesquisa está em andamento e quem quiser conversar mais sobre os resultados e as reflexões da pesquisa, basta entrar em contato pelo